Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Beyond e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa terça-feira, hein? Terça-feira de anúncio oficial. O Vasco anunciou a situação de um jogador da base. Vamos falar também sobre movimentações, especulações no setor ofensivo. Vamos falar também sobre o desfalque de dois jogadores importantíssimos na minha concepção, tá? Não sei nada do Diniz, mas na minha concepção, dois jogadores importantíssimos para o Vasco vão desfalcar o Vasco contra o CSA na próxima quinta-feira e contra o Atlético Mineiro no próximo domingo, né? Então a gente tem aí dois grandes desfalques, né? Claro que o técnico Fernando Diniz precisa entender o desfalque desses dois jogadores aí, que na minha opinião são muito importantes. Vamos também trazer o professor José Humberto falando sobre a SAF vascaína, é isso mesmo. Detalhes aí sobre o olhar da justiça, sobre as movimentações do Vasco no mercado. Eu sempre trago o professor José Humberto, né, que é especialista em direito empresarial. Você que ainda não está inscrito no canal do professor José Humberto, vai lá, pesquisa lá, professor José Humberto. Ele sempre fala sobre a SAF vascaína e eu vou trazer aqui para vocês. Beleza? Enfim, você aí do outro lado, peço para você deixar o joinha para dar aquela moral, correr ali nos comentários, deixar a sua opinião. E lembrando, você que quer fazer os seus palpites esportivos, chega de perder e chega de dar mole. Corre na Estrela Bet. A Estrela Bet é parceira do Vasco no basquete e no futsal e tem prêmios exclusivos para você que é palpiteiro na plataforma. Você que é vascaíno, tem tudo a ver com a Estrela Bet, porque a Estrela Bet, ela distribui camisetas do Vasco para palpiteiros, distribui camisetas do basquete, do futsal, canecas, copos, chaveiros e muito mais. Muitos palpiteiros do nosso link que está aqui no primeiro comentário fixado ganham prêmios exclusivos. E você dando bobeira aí nessa plataforma que não te dá nada, né? É brincadeira, agora chega de dar mole, corre lá na Estrela Bet. Estrela Bet é parceira do Vasco no basquete. E outra, você tirando da sua banca, vindo para a Estrela Bet, você ainda dobra o seu primeiro depósito. Dobra. Depositou 50, vai ter mais 50. Depositou 100, vai ter mais 100. Porra, não tem mais como falhar, né? Agora chega de dar mole. Corre para a Estrela Bet, primeiro comentário fixado aqui embaixo. Você clica no link e participa junto comigo, beleza? Bom, sem mais delongas, como temos vários assuntos, eu peço para você deixar o joinha e solta a vinheta. Bora pro vídeo? Anúncio oficial no Vasco, dois desfalques importantíssimos por conta da seleção brasileira. Vamos falar também sobre dois nomes possíveis para o Vasco negociar nessa janela, nomes ventilados no Cruz Maltino. E claro, vamos falar sobre SAF, a Vasco SAF com o professor José Humberto. Então não perca esse vídeo. Fique comigo aqui até o final que você não vai se arrepender, mas antes eu peço para você deixar o like para dar aquela moral aqui para o nosso trabalho. Bom, olha só, situação anunciada pelo Vasco. O Vasco anunciou oficialmente, né, fez um comunicado oficial do empréstimo do zagueiro Lincoln ao Voltaço, ao Volta Redonda. O jogador que não estava tendo oportunidades com o técnico Fernando Diniz, agora defende as cores do tricolor de aço do Volta Redonda na Série B do Campeonato Brasileiro. Aí eu me pergunto, será que o Lincoln não teria vaga nesse time? Porque o Fernando Diniz ele improvisa volante na zaga. Normalmente, né, quando você tem uma improvisação é porque faltam peças para aquele setor. E o Lincoln, na minha opinião, tinha muitas razões para estar tendo pelo menos oportunidades. Mas enfim, para não deixar de ganhar minutagem, o jogador é emprestado ao Volta Redonda, onde disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, olha só, a situação envolvendo desfalques para o jogo na próxima quinta-feira contra o CSA e contra o Atlético Mineiro também no domingo, né? O Luiz Gustavo, zagueiro pela esquerda, e também o Leandrinho, lateral esquerdo, estão fora da partida contra o CSA e contra o Atlético Mineiro porque vão servir a seleção brasileira sub-20. Então, já se apresentaram, já estão treinando com a seleção brasileira sub-20 e desfalcam o Vasco, né? Para esses dois jogos importantíssimos. Aí você vai me perguntar, por que o Ryan não foi? Ryan que é a estrela da seleção brasileira sub-20. Existe aí
uma negociação, né, nos bastidores, porque o Ryan se faz muito necessário nesse momento do Vasco contra o CSA e contra o Atlético Mineiro. Não que o Leandrinho e o Luiz Gustavo também não façam, mas são menos utilizados pelo Fernando Diniz, e é uma das coisas que eu critico aqui o Fernando Diniz. Tem que utilizar mais os garotos. A torcida do Vasco já bateu o martelo, foi até o CT e disse: vamos bancar os garotos da base. Então, basta agora o técnico Fernando Diniz entender o recado, né? Então, desfalca aí Leandrinho e Luiz Gustavo, desfalcam o Vasco nessas duas partidas. Não estavam sendo utilizados também, né? Enfim, mas nós vamos cobrar para que os mesmos sejam utilizados, porque tem mais bola, porra, principalmente o Leandrinho, muito mais bola que o Victor Luiz, entre outras opções no elenco. Enfim, vamos falar aqui sobre mais mercado da bola, né? O Vasco pode negociar com 2 jogadores do setor ofensivo. Segundo o canal Vasco, né? Trouxe essa informação aí. Mais 2 jogadores especulados no Cruz Maltino. Vitinho, ex-Flamengo, ex-Botafogo, ex-Internacional, na mira do Fluminense e está livre no mercado após passagem pelo futebol saudita, né? É um jogador que pode ser tratado como uma oportunidade de mercado, mas tem salários muito altos. O outro, o atacante Pedro Rocha do Remo, que vem se destacando na Série B do Campeonato Brasileiro, hein? O Remo vem jogando bola e o Pedro Rocha também. Ele fez recentemente um golaço contra o Goiás, né? De cavadinha ali, entrou em velocidade cara a cara com o goleiro do Goiás e deu uma cavadinha ali excepcional. O Pedro Rocha vem chamando a atenção de muitos clubes que disputam também a Série A do Campeonato Brasileiro. Enfim, 2 nomes especulados, informação do canal Vasco. Vou apurar ainda mais essa questão e, claro, vamos falar bastante sobre isso futuramente. Bom, olha só, falando sobre a Vasco SAF, né? Eu sempre trago, né, o professor José Humberto, recomendo vocês irem no canal do professor José Humberto, pesquisa lá, porque ele sempre fala sobre a SAF vascaína. Então eu estou trazendo para vocês mais uma explicação sobre os olhares da justiça diante das movimentações de mercado do Vasco e mais detalhes sobre a Vasco SAF. Então, com vocês, professor José Humberto, especialista em direito empresarial. Vamos falar da possibilidade ou não do clube fazer contratações e também quanto à arbitragem. Temos novidade e vou atualizar vocês aqui nesse vídeo. Pessoal, veja só. 2 informações importantes sobre o Vasco e quero atualizar vocês sobre elas. A primeira em relação à arbitragem. Vocês lembram que o Vasco, nesse litígio com a 777, né, o associativo, junto com a 777, travando uma disputa societária, ela agora se encontra na arbitragem. Isso mesmo, é a arbitragem que irá definir os rumos da SAF do Vasco no que toca a esse litígio societário. Não sei se vocês se recordam, mas nessa arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, nós teremos 3 árbitros, um nomeado pelo Vasco, associativo, um nomeado pela 777, e o outro vai ser escolhido por ambos, em comum. Teremos um terceiro árbitro para que a decisão da arbitragem não tenha empate. Vocês lembram também que os árbitros que o Vasco associativo vinha indicando não estavam sendo aceitos pela 777, ou seja, estavam sendo impugnados, impugnações essas que de certa forma foram acolhidas, tanto que esses árbitros deixaram de pleitear aí essa nomeação junto à arbitragem? Pois é, agora a 777 acolheu a indicação do Vasco associativo e nós temos já o árbitro da 777 e temos o árbitro do Vasco associativo. Isso é um ótimo sinal, pois nesse próximo ato será escolhido em comum o terceiro árbitro dentre aqueles que estão indicados, estão lá disponíveis na Fundação Getúlio Vargas. Com essa nomeação, será provavelmente designada uma audiência para estabelecer um cronograma da arbitragem, como que serão os prazos, né? Inicial, defesa, tréplica, eventual perícia, enfim, as audiências, tudo isso vai ser definido. Mas creio, pessoal, que essa arbitragem não terminará ainda esse ano. Tem possibilidade sim, porque o objetivo da arbitragem é ser rápida, mas tendo em vista aí esses complicadores, ainda precisa escolher mais um árbitro, creio que teremos ainda uma certa demora para o desfecho dessa arbitragem. Isso é ruim, porque o Vasco está à procura, vamos colocar assim, de um investidor. E essa definição com a 777, ou sabe-se lá se é ICAP, ela precisa ser resolvida, porque como fazer a aquisição de um clube, de uma SAF, que não tem clareza quanto aos seus acionistas, quanto ao percentual que cada um possui, e quem ficará na administração definitiva deste clube. Pois bem, isso está acontecendo na arbitragem. Um segundo ponto, e muito importante aqui do nosso vídeo, e eu quero que vocês compreendam bem o que eu vou dizer aqui, quanto às limitações do Vasco no que toca a contratações de jogadores.
E por que o professor José Humberto está falando sobre contratações, já que a área é do direito empresarial, já que é de recuperação judicial? Justamente por isso. O professor José Humberto, que atua com recuperação judicial, sou administrador judicial. Inclusive, nós temos uma limitação muito clara do Vasco SAF, do associativo, né, também, que estão todos ali na recuperação judicial, no que toca à contratação de jogadores. Porque isso exige, vocês sabem bem, como uma despesa, é um investimento. Esse recurso, ele precisará sair dos cofres do clube para aquele de destino, pois será uma contratação. Mas vejam só, lá na recuperação judicial, é imprescindível que a SAF do Vasco, vamos colocar assim, ela comprove que está em condições de se recuperar. Por isso presta mensalmente contas da gestão. Existe um relatório mensal de atividades, comprovando para o administrador judicial, para o juiz, para os credores, para o Ministério Público, que o Vasco SAF está com as contas em dia, está com mais receita do que despesas. Porque veja só, pessoal, faz sentido aquele que pede uma recuperação judicial trazer sequência de prejuízos e que não tem um cenário de melhoras para ter a recuperação judicial deferida, concretizada? Não, porque ali, justamente nesse momento da recuperação judicial, é que o Vasco precisará provar que está em condição de se recuperar, de ter uma melhoria dentro do cenário de administração. E isso vem sendo feito na apresentação dos balanços que foi feito esse ano, das demonstrações dos exercícios passados, e também que mensalmente está fechando as contas no azul, vamos colocar assim. Aí você pergunta assim, professor, mas o Vasco precisa de contratações, o clube não está bem no Campeonato Brasileiro, e isso poderá ensejar inclusive no rebaixamento, que é pior dos cenários, né? Queda de receita e etc. Mas vejam só, pessoal, recentemente, em um vídeo, eu deixei claro para vocês que o próprio Vasco já fez um pedido recente aqui na recuperação judicial para que antecipasse receita de jogadores, de venda de jogadores, para que pudesse honrar com os compromissos do dia a dia, que é salário, despesas operacionais. O Vasco não tem, aparentemente, possibilidade de gastar com compra de jogadores. Precisará fazer aí ter uma habilidade muito grande para trazer jogadores sem custo. E, bom lembrar também, que não poderá ter na sua folha de pagamento um aumento significativo. E aí vem aquela questão, né, de emprestar alguns jogadores, fazer algumas trocas, trazer jogadores sem custo e tentar até, se possível, reduzir as despesas do clube, porque precisa dessa comprovação na recuperação judicial. Isso tudo, pessoal, é muito bom que você entenda e compreenda, porque uma vez que o clube optou pelo caminho da recuperação judicial, é esse o trâmite, é esse o passo a passo, é esse o caminho que vai ter que ser traçado. Claro que poderá vir um investidor, comprar o Vasco, injetar recursos, mas não temos notícias até o momento dessa possibilidade. Por isso eu quero que você, torcedor aí, coloque aqui nos comentários qual que seria a saída então para o Vasco, nesse momento que se encontra, para melhorar o desempenho do futebol, melhorar o time, ter uma performance melhor, se tem limitações na recuperação judicial, se está em litígio com um dos acionistas, se tem limitações na parte societária e na parte de recuperação judicial, tem que dar satisfação para tanta gente nesse processo, ou seja, não tem uma autonomia, uma independência, vamos colocar assim, total, para gerir os recursos, não pode gerar endividamento nesse momento. Percebam que está com as mãos atadas? E o presidente, o Pedrinho, sabe dessas limitações e tem colocado nas entrevistas, juntamente com o técnico Fernando Diniz, que o Vasco não tem dinheiro para contratar. Basicamente é isso. Há limitações claras para essa possibilidade. Então quero escutar de vocês aí qual seria o caminho. O que você, torcedor, você que acompanha o Vasco, traz de sugestão ou de possibilidades para que o Vasco supere esse momento de dificuldade no campeonato que vem passando.